Eu queria começar essa história dizendo que tudo aquilo foi só um sonho, ou que minha cabeça estava cansada demais para entender o que aconteceu naquela noite. Mas eu não posso, porque eu vi, eu senti. E até hoje eu acordo com a mesma frase martelando na minha cabeça. Você não devia ter ido. Só que quem disse isso para mim não estava vivo. Meu irmão morreu naquela noite. E o que eu vou contar agora é real. Real demais para eu conseguir esquecer. Naquela época, eu estava passando por uma fase estranha. Sabe quando parece que tudo está fora do ritmo? Eu acordava com aquela sensação de peso no peito, como se alguma coisa estivesse prestes a acontecer. E por mais que eu tentasse ignorar, esse sentimento só ficava mais forte, principalmente conforme chegava o sábado, o dia da festa que meus amigos tanto insistiram para eu ir. Eu não gostava muito daquela boate, mas todo mundo dizia que seria a última grande festa do mês, que ia ter banda nova, pista cheia, bebida barata. E como eu estava tentando me distrair da rotina pesada, eu acabei aceitando. O detalhe é que meu irmão não queria que eu fosse. Ele não explicou o motivo, só ficava repetindo que não era uma boa ideia. Mas o que me marcou foi a forma como ele disse isso pela última vez. Um olhar por cima do ombro, sério, profundo, quase triste. Naquele momento eu achei que ele só estava sendo dramático. Eu não sabia que ele estava tentando me avisar. No final da tarde daquele sábado, eu estava me arrumando quando senti a primeira coisa estranha. Eu estava colocando a camisa quando ouvi passos no corredor. Passos lentos, arrastados, como se alguém estivesse caminhando de meia no chão frio. O detalhe é que eu estava sozinho em casa. Meus pais tinham saído cedo e iam voltar tarde. Eu parei. A respiração ficou curta. E antes que eu chamasse por alguém, senti a porta do meu quarto bater. Não com força, só aquele empurrãozinho típico de quando alguém passa e puxa pela maçaneta sem querer. Eu fui até a porta, abri e o corredor estava completamente vazio. Mas o ar estava gelado. E tinha um cheiro que eu nunca tinha sentido antes. Um cheiro de fumaça, mas não fumaça de cigarro ou de churrasqueira. Era aquela fumaça pesada, quente, que grudava na garganta. Eu me afastei, fechei a porta devagar, mas meu coração já estava disparado. Acontece que, mesmo com o susto, eu me convenci de que era só a minha ansiedade agindo de novo. Até que o celular vibrou. Eu peguei achando que eram os meus amigos apressando para eu sair logo, mas não era. Era uma mensagem do número do meu irmão. Uma mensagem curtíssima. Não vá. Eu senti o meu estômago virar. Ele nunca mandava mensagem daquele jeito e, estranhamente, eu não ouvi o barulho do toque. Só vi a tela acender. Eu respondi perguntando o que tinha acontecido. Por alguns segundos, nada. Depois outra mensagem. Não venha me buscar. Eu fiquei confuso porque ele já estava na festa. Ele tinha ido antes. E aquilo não fazia o menor sentido. Eu tentei ligar para ele. Uma vez. 2. 3. E ele não atendeu nenhuma. Mas aí, na quarta tentativa, a ligação caiu direto, como se o celular tivesse sido desligado. Meu corpo inteiro arrepiou. E pela primeira vez naquela noite, eu pensei seriamente em não ir. Mas antes que eu tomasse qualquer decisão, meus amigos buzinando do lado de fora começaram a gritar meu nome. Eu me forcei a respirar fundo, engoli aquele medo sem explicação e acabei entrando no carro. E foi aí que tudo começou a desandar. O caminho até a boate sempre foi tranquilo, mas naquela noite parecia que a rua estava mais escura do que o normal. Como se a cidade inteira tivesse apagado. Eu olhava pela janela e via a sombra se movendo entre os postes, mas quando piscava, sumiam. Meus amigos conversavam, riam, faziam piada, mas minha cabeça estava presa naquela mensagem. Não vá, não venha me buscar.
Quando chegamos perto da boate, algo dentro de mim travou. Eu senti um aperto tão forte no peito que precisei apoiar a mão no painel. Meu amigo perguntou se eu estava passando mal, mas antes que eu respondesse, alguém bateu no vidro do carro. Eu juro por tudo que é mais sagrado. Era o meu irmão. Mas não era ele como eu conhecia. Era ele, mas molhado de suor, com o rosto escuro de fuligem, os olhos arregalados como se tivesse acabado de correr por dentro de uma fumaça espessa. Ele me encarava como se estivesse com raiva. Não raiva de mim, mas raiva do que estava prestes a acontecer. Ele colocou a mão no vidro e a pele dele parecia queimada. Eu gelei, paralisei, não consegui falar nada. Meu amigo abriu o vidro, sem entender, perguntando se estava tudo bem, mas na hora que ele abriu, não tinha ninguém. Meu irmão sumiu. Eu saí correndo do carro, olhei para os lados, nada, absolutamente nada. Era como se ele nunca tivesse estado ali. Mas eu sabia que tinha visto. Eu sabia. E aí, segundos depois, a primeira sirene ecoou pela rua. O barulho era tão alto que parecia que estava dentro da minha cabeça. E quando eu virei para a entrada da boate, vi a fumaça saindo pelas frestas da porta. Vi pessoas correndo, tropeçando, gritando. Muitas caíam e eram pisoteadas. Outras tentavam ajudar e acabavam engolidas pela fumaça. Eu fiquei paralisado. E foi nesse segundo que eu entendi a mensagem. Meu irmão estava lá dentro e ele estava tentando me impedir de entrar. Eu tentei correr até a porta. Tentei atravessar a multidão, mas cada vez que eu chegava mais perto, parecia que alguma coisa me empurrava para trás. Não era gente, não era tumulto. Era como se uma força invisível estivesse me afastando. E junto com essa força, eu comecei a ouvir a voz dele. Volta! 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 A voz estava fraca, rouca, cheia de dor. Era como se ele estivesse falando comigo por trás de uma parede gigante. Eu comecei a chorar, desesperado, berrando o nome dele, mas ninguém me olhava, ninguém me escutava. Eu via pessoas desmaiadas no chão, gente sendo carregada, bombeiro chegando e eu ali, completamente impotente. E de repente, no meio daquela confusão, eu senti uma mão tocar o meu ombro. Quando eu virei, era ele de novo, só que dessa vez mais perto, mais nítido e completamente queimado. Metade do rosto dele estava cinza, a camiseta estava rasgada. Os olhos não eram mais olhos, eram 2 pontos fundos como se ele tivesse chorado fumaça. Ele me encarou por um segundo que pareceu uma eternidade e disse: "Eu te avisei." Eu tentei encostar nele, mas minha mão atravessou, como se ele fosse feito de vento. Meu corpo tremeu tanto que minhas pernas fraquejaram. Eu caí no chão. E no exato segundo em que eu caí, ouvi o teto da boate desabando lá dentro. Se eu tivesse dado mais um passo, eu estaria lá. Eu não lembro muito bem dos minutos seguintes. Só lembro de acordar no hospital com um oxigênio no rosto e uma enfermeira tentando me acalmar. Meus pais chegaram um pouco depois, em pânico. E foi naquele momento que recebi a notícia que mudou a minha vida. Meu irmão não tinha conseguido sair. Ele foi encontrado perto da porta. Ele tentou ajudar as outras pessoas. Ele tentou correr. Ele tentou sobreviver, mas não conseguiu. Só que antes de morrer, ele conseguiu me avisar. Eu não sei como isso aconteceu. Eu não sei se ele já tinha morrido quando me apareceu. Eu não sei se estava preso entre 2 lugares. Eu não sei, mas eu vi. E foi ele que me salvou. Por isso eu estou contando essa história hoje. Porque desde aquela noite, ele voltou algumas vezes. Às vezes eu acordo e ele está parado no pé da cama, só olhando. Às vezes eu escuto passos no corredor, iguais daquela noite. Às vezes eu sinto aquele cheiro de fumaça. E sempre que eu sinto, eu sei que é ele. Não por mal, não por vingança. Ele não quer me assustar. Ele só quer ter certeza de que eu não vou ignorar um aviso de novo. E se você ouviu tudo isso até aqui,
Comenta o que você acha que realmente aconteceu comigo. Você acredita que alguém que morreu pode voltar para proteger quem ficou? Você já passou por algo assim? Me conta aqui nos comentários. E se você já viveu algo sobrenatural, envia o seu relato para o e-mail que está aqui na descrição. A sua experiência pode ser a próxima história a ser contada por aqui. Se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho. Isso me ajuda muito a continuar trazendo relatos todos os dias.